Conversas no masculino. Muita paz, sou a Paula Gabriel. Nós iremos nos próximos momentos abordar um tema que é o cancro da próstata. Sendo o cancro, sempre que ouvimos falar em cancro, nós ficamos logo em sentido, porque o cancro é uma doença grave e acho que todos nós, ou a maioria de nós, temos familiares ou tivemos familiares que lutam ou lutaram contra este flagelo, esta doença tão grave. Então iremos falar do cancro da próstata. Sendo a próstata uma glândula exclusivamente masculina, nós estamos a falar de um cancro da população masculina. Esta glândula situa-se logo abaixo da bexiga e também apanha a uretra. É uma das neoplasias mais frequentes no homem. Segundo o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, e pelo nome já se perceberam que é uma organização brasileira, esta doença irá afetar 1 em cada 6 homens no mundo inteiro, ou seja, é muito recorrente na população masculina. E segundo o Instituto da Próstata Português, é a segunda causa de morte por cancro em Portugal na população masculina, ou seja, é uma doença grave. Fatores de risco para este tipo de cancro: a idade avançada, então homens com mais de 50 anos correm maior risco do que quando são mais jovens de desenvolver esta doença. O histórico familiar também, se um familiar próximo, estamos a falar de um pai, de um irmão, de um tio, desenvolveu esta doença, o fator de risco é acrescido. E também a cor de pele. Pessoas com pele mais escura, pessoas negras, elas correm maior risco e também desenvolver a doença de uma forma mais grave do que pessoas de pele branca. Ora, a prevenção aqui é a palavra de ordem, não é? Através do rastreio do cancro da próstata, isto deveria ser obrigatório na população masculina acima dos 50 anos. Um exame de diagnóstico permite identificar a presença do tumor antes do aparecimento dos sintomas, e devemos relembrar que, à semelhança de muitos outros tipos de cancros, este tipo de cancro é assintomático, somente numa fase inicial em que é mais fácil até de tratar. Então, a prevenção é a palavra de ordem. Todos os tipos de cancro, eles têm sequelas, não apenas, consequências, não apenas a nível físico, mas também a nível mental, emocional e até às vezes espiritual, não é? E nós estamos a falar em cancros que interferem na qualidade de vida de quem os tem, de quem está a padecer, em rotinas sociais, interfere até nas rotinas familiares também, e este tipo de cancro é um desses. Tanto na fase de diagnóstico, não é? Quando começam, ou a doença vai avançando nos estágios e nós vamos apercebendo, há uma fase em que a doença começa a lançar alguns sintomas, alguns sinais de alerta, como até após o tratamento, não é? Seja ele por cirurgia, seja ele por radioterapia, existem sintomas que podem afetar a vida cotidiana do homem, do indivíduo. E podem pôr limitações físicas. Estamos a falar de incontinência urinária, estamos a falar de dificuldade na micção, em urinar, estamos a falar também em infertilidade ou em disfunção erétil, ou seja, isto traz repercussões até na identidade masculina, não é? Muitas vezes nós não falamos nestes temas, são quase tabus no nosso meio, mas a verdade é que muitos irmãos, quando passam por esta doença, isto é um peso que fica muito, muito grande no ar. Será que vou ser capaz depois de passar por isto? A boa notícia é que muitos destes sintomas ou queixas no pós-tratamento, eles são reversíveis, ou seja, poderão melhorar, mas por vezes não é? E então há um apoio que deve ser feito ao doente. As questões da sexualidade, elas por vezes têm que ser encaradas de outra forma e com muito mais calma e de outra maneira. A falta de informação, até os aspectos culturais, não é? O machismo que nós vezes leva muitas vezes o paciente a se isolar e a não falar desses temas e a ficar fechado na sua concha e a desenvolver uma baixa autoestima e a perda da sua identidade até enquanto homem. E isto pode ainda prejudicar ainda mais a terapêutica e o processo até de cura e de reverter toda a situação. Lembrar que muitas vezes a família do enfermo, do doente, ela está a sofrer juntamente com o doente e muitas vezes a esposa, não é, pode ser o grande suporte nesta fase para ajudar a ultrapassar as dificuldades.
Eu li esta frase, não é, de uma senhora que é Viviana Nogueira, e eu gostaria de terminar nesta tarde também e de refletirmos um bocadinho sobre estas questões e de ficarmos atentos também, especialmente vós homens, ficar atentos aos homens que nos rodeiam, não é, e que estejam a passar por estas situações, e o poder também encaminhá-los para que eles possam ser ajudados. A frase diz assim: o foco na saúde do homem é integral. Deve ser integral, não apenas na parte física, mas tudo aquilo que rodeia. É preciso ir além do físico e ter atenção também para o emocional. Para este cenário melhorar, é preciso que os homens entendam a importância de estar com a saúde mental em dia. Bem, que Deus possa abençoar. Eu, para concluir, gostaria só de terminar com aquele pensamento da palavra de Deus, não é, que é o nosso manual, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque guarda o teu pensamento, guarda os teus sentimentos, porque é dele que procedem as saídas da vida. Que Deus possa abençoar.